Salve galera, aqui é o professor Felipe e tem uma boa notícia para você que está bem perdido aí com tantas tarefas, atividades online e acabou deixando de fazer alguma coisa. Esse vídeo aqui vai salvar a sua vida. Teremos aqui todas as correções de todas as atividades da apostila. Mas preste atenção ao modo de uso desse vídeo. Ele é bem longo, vai ter vários minutos aí, talvez até horas. Nessa correção está todo o volume 1. Os capítulos estão divididos pelos minutos que você vai encontrar aí na descrição. Então, se você já tem o capítulo 1 e o 2 pronto, você precisa para o 3, você vai na descrição do vídeo, clica lá no minuto correspondente ao do capítulo 3 ou 4 e assim por diante. Só é para assistir o vídeo inteiro se você realmente está com a apostila toda em branco ou está precisando revisar tudo isso. Também é importante dizer que, embora em muitos pontos eu tenha comentado situações, explicados, retomado algumas coisas, isso não é uma revisão, isso é apenas uma correção. Em muitos pontos eu apenas dei a resposta sem muitos comentários para não ficar muito mais longo do que já está esse vídeo. E o mais importante de tudo, assista ele com a sua apostila na mão e, se for necessário, vai parando, anota e assim por diante. Isso aqui é para estudar. Não é para assistir como se você tivesse assistido um filme ou um vídeo de entretenimento no YouTube. E aí pessoal, vamos começando aqui então a nossa correção. Capítulo 1, sexto ano, o estudo da história. Logo ali na página 2 tem algumas perguntas. Você reconhece as imagens? Uma delas, a de cima, é uma pintura rupestre, né? Pintura nas pedras lá da Serra da Capivara. A segunda é a sentença contra lá os réus da Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira foi um movimento lá do Tiradentes, aqui no Brasil colonial, tá? Inclusive, Tiradentes foi sentenciado à morte e esquartejamento. A pergunta 2 diz lá, né? O que os desenhos da pintura da primeira imagem retratam? Retrata, então, vários animais, vocês podem ver, né? A gente pode discutir qual o tipo de animal, mas cada um vai ter uma ideia aí, provavelmente. Entre eles deve ter uma capivara, né? Vocês podem reparar também que alguns deles têm aparentemente uma coisa dentro da barriga. Então pode ter uma mensagem relacionada também à fertilidade. O significado explícito, 100% dessas pinturas rupestres é praticamente impossível a gente afirmar. A gente cria hipóteses, tá bom? Porque a gente não tem nenhum tipo de comunicação escrita ou mais detalhada com as pessoas que produziram essas obras. Já a terceira imagem que ela representa é uma sentença, é uma condenação judicial, né? Essa é a questão 3, então se respondam dessa forma. Já a 4, elas têm algo em comum. Olha, é difícil achar alguma semelhança, né? Porque uma é feita na pedra, outra no papel, uma mensagem escrita, a outra é um desenho, né? Uma pictórica, porém ambas são fontes históricas. Essa é a semelhança, beleza? Passando aí para a página 3, temos lá no espaço de diálogo. Qual a importância da memória para uma comunidade? Bom, a memória ajuda a manter as tradições, a história, a cultura, até a coesão, né, a união de um determinado grupo, tá? A segunda, a terceira e a quarta questões são questões pessoais. Vocês irão responder qual é o fato que você se lembra mais antigo, tá? Que você consiga datar. Eu tenho alguns flashes na minha memória, tá bom? Mas a única coisa que eu sei dizer com certeza que eu me lembro foi da Copa do Mundo de 1994. Esse fato eu sei identificar para vocês no tempo, que é julho de 1994. Eu tinha 6 anos e poucos, tá? Tem algumas lembranças de antes disso? Tenho, mas eu não sei a data, tá bom? Então vocês façam conforme vocês saibam, conforme vocês se lembram. Bom, e a 3 é uma lembrança, uma memória que vocês têm em relação à sua família, uma história que a família de vocês contam, por exemplo, né? Qual seria a história mais antiga da família de vocês? De repente de um avô, de um bisavô. Algumas famílias carregam histórias que passam de 3, 4 gerações, né? Não sei se é o caso de vocês. Se for, respondam aí. E na 4
Vocês vão pensar também em acontecimentos marcantes que vocês tenham vivido na escola em anos anteriores. De preferência, tá? Lá de 2018 para trás. Depois disso, vamos lá para a página 9, tá? Página 9, organizando a história. O que é história? Registre com suas palavras uma definição. Aí vocês vão usar a palavra de vocês, mas vou dar a minha definição para vocês. História é uma narrativa científica sobre o passado que ainda repercute nos dias de hoje, tá? Então, ela é uma narrativa, uma narração, tá alguém contando alguma coisa. Quem está contando? O historiador. Como ele conta? Inventando as coisas da cabeça? Não. Quem faz isso é o escritor. É o roteirista de Hollywood. O historiador, então, ele segue um método científico de comparação, análise de fontes. E ele faz isso sobre o passado, coisas que já passaram, obviamente, tá? Nesse ponto, muita gente também lida com o passado, com coisas que já, fenômenos que já acabaram. Porém, o historiador está mais interessado em um passado que não passou, tá? Tem um vídeo aí também que eu gravei, Passado, Memória e História, vocês podem procurar no YouTube. Mas o historiador está interessado num passado que não passou, que ainda repercute nos dias de hoje, tá bom? Questão 2. Cite uma das ciências que realiza atividades próximas ao trabalho do historiador. Temos lá a arqueologia, temos a paleontologia, temos a paleografia, tá? Temos também a arquivologia, e ainda outras como a biblioteconomia, a geografia, tá? Coisas que nós já falamos nas aulas e tem esclarecimentos na página 8. E a 3 pergunta sobre as fontes históricas, tá? E a perda que o incêndio do Museu Nacional representa com a perda de fontes. Bom, é importante dizer, algumas possíveis narrativas científicas, alguns bons trabalhos de histórias que poderiam ser feitos, não serão feitos porque as fontes foram perdidas para sempre. Algumas fontes que não têm par, ou seja, não tem nada correspondente no mundo, tá? Então, a perda é muito grande. Inclusive, perdemos, por exemplo, coisas do Egito Antigo. Mas a gente tem outras peças do Egito Antigo, né? Muito mais peças lá na França, na Inglaterra, no próprio Egito. Então, não é uma perda tão grande. Nesse caso, não. Tá? Inclusive, o governo egípcio pediu de volta que os brasileiros mandem de volta os artefatos egípcios que tem aqui em posse, porque o Brasil não é um país confiável. Porém, você tinha coisa para fazer. Agora, no texto que falei das gravações dos povos indígenas brasileiros, eram fontes históricas que se perderam para sempre, nunca mais serão recuperadas. Seguindo aí na página 11, temos lá as atividades da página 11. A questão 1, né, pergunta sobre o calendário gregoriano e fala inclusive o material de apoio. Creio que a maioria dos alunos já fez isso, tá? Mas vamos aproveitar aqui, vamos repassar tudo para ninguém reclamar que ficou com coisas para trás, dúvidas para trás. Bom, vamos pegar o material de apoio lá. Primeiro, vamos marcar o ano 1 do calendário cristão. Qual imagem corresponde ao ano 1 do calendário cristão? O que aconteceu no ano 1 do calendário cristão? Nascimento de Jesus Cristo. Tá? Já para os muçulmanos, o ano 1 é marcado pela famosa Hégira, que é a saída do profeta Muhammad ou Maomé da cidade de Meca e vai para Medina, tá? Alguns tratam essa palavra como fuga. Fuga não é o termo correto, tá bom? Mas esse exílio do Maomé. Então, isso já era o ano 622 do calendário cristão. Então, não é um nascimento de Maomé, tá? Mas essa mudança dele de Meca para Medina. Lembrando que ele morava na Arábia, né? Então, qual o meio de transporte que eles usam lá? Então, vocês vão achar qual a imagem mais adequada, que é aquela do camelo, tá bom? Nascer
Já para os seguidores do judaísmo, tá? Vamos lembrar que o Antigo Testamento da Bíblia é um livro escrito por judeus para judeus. Nós, cristãos, que nos apropriamos dele, tá? Mas o marco inicial do calendário é supostamente a criação do mundo. Então, qual cena retrata melhor? Aquela que tem a imagem lá do planeta, né? Visto de fora. E, ao final da linha do tempo, escrevo o ano atual, que é 2020, esse ano pandêmico e sombrio que estamos passando. Bom, na 2, depois de ter completado a linha do tempo, vamos responder as questões. É correto afirmar que todos os povos se orientam pelo mesmo calendário? Lógico que não é correto. Os chineses usam um calendário, tá? Nós usamos outro. Os judeus usam outros. Porém, tá? Todo mundo usa tabelas de conversões. A gente sabe que a gente está vendo todo mundo no mesmo ano, tá? Os chineses não usam lá 2020, tá bom? Mas os japoneses, por exemplo, usam, tá? Inclusive vocês veem a marca lá da Olimpíada, que era Tóquio 2020. Já foi prorrogado para 2021, mas vai continuar sendo chamado de Tóquio 2020, tá bom? Professor, mas não fica muito confuso usar tabelas de conversão? A gente usa tabelas de conversão para várias coisas. Por exemplo, temperatura. Nos Estados Unidos lá, mede os graus de temperatura e outra em Fahrenheit. Aqui a gente usa graus Celsius, tá? Os Estados Unidos medem as coisas em polegadas, em jardas. A gente usa metros e centímetros. Enfim, usamos tabelas de conversões o tempo todo. B. De acordo com o calendário cristão, em qual ano estamos? 2020, óbvio, né? E o que significa estar no atual? Significa que estamos 2020 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Certo? Significa isso. C. A que ano do calendário muçulmano corresponde o ano atual do calendário cristão? A gente tem que pegar lá 2020, diminuir 622. É uma conta de subtração. Tá bom? Você tira lá 2020. Tira 622, fica até fácil, né? Então você pega aí 2000, tira 600, dá 1400. Só que é 22, então se desconta, dá 1398, tá bom? 3. Retomando lá a linha do material de apoio, né? Preencha os demais espaços. Para a história, o período anterior a 4000 a.C. Encolhe no espaço correspondente a imagem para representá-la. Para a história, período antes da escrita. Né? Então, qual a imagem que corresponde? E a B, complete lá as linhas disponíveis em alguns quadros da história que deram início à divisão clássica, tá? Eu falei disso já num vídeo. Então, quem não fez na época e perdeu essa divisão, né? Mas está lá. 4.000 escrito, invenção da escrita. 476, queda do Império Romano Ocidental. Pode ser abreviado como queda de Roma, tá? Terceiro espaço aí, 1453, queda do Império Romano Oriental, ou também chamado de queda do Império Bizantino, ou ainda pode ser abreviado como queda de Constantinopla. E lá no final, 1789, é a data da Revolução Francesa. Na página seguinte, temos lá questões sobre os numerais romanos. Inclusive, eu já gravei vídeo no canal, tá? Eu vou só conferir. Se alguém tiver problema aí, para comentar no YouTube, tá bom? Se tiver com problema com numerais romanos ainda, comente lá no YouTube, que eu repasso o vídeo ou até gravo outro se for o problema, tá bom? Então vocês vão completar a linha lá. Vou só dar aqui umas diretrizes, tá? Lembrando, número 1 é um I, o número 5 é um V, o número X é um 10, e o número 20, por exemplo, é X e X, tá? Muita atenção com a ordem dos numerais, né? Por exemplo, 21, que é o século em que nós estamos agora, é X, X, I. Muita gente confunde, coloca X, I, X. Aí fica 19, tá bom?
Eu já expliquei isso em outras oportunidades, então vocês vão lá pro vídeo do YouTube, qualquer coisa, tá bom? Aliás, aqui no YouTube, né? Porque estamos aqui no YouTube. Capítulo 2, começando agora, hein? Os primeiros grupos humanos. Observar as imagens lá. Quais as principais diferenças que observa ao comparar as imagens? Bom, primeiro, uma retrata uma cidade, o outro uma caverna. A gente pode dizer que uma é uma fotografia, né? Então você tem um tipo de produção de imagem, a outra não, é um desenho. Na de cima as pessoas estão andando pela rua com roupas, né? Vestidas, roupas elaboradas, tem vários prédios, temos também automóveis, né? Embaixo não, todo mundo fazendo trabalhos manuais, muito rudes, muito simples. Questão 2. Quais elementos podem ser estudados pelos pesquisadores para saber mais sobre a vida e os costumes da sociedade representada na primeira imagem? E na segunda? Bom, se a gente quiser entender como funciona essa sociedade de cima da África do Sul, a gente tem vários recursos, né? A gente pode ler livros, a gente pode pesquisar no YouTube, ver vários vídeos sobre youtubers da África do Sul, inclusive da idade de vocês, e ver o que o pessoal da idade de vocês faz lá na África do Sul, que eles gostam, tipo de música, etc. Hoje a gente tem muito mais elementos para investigar isso. Já com os homens das cavernas, a gente consegue sim, tá? Tem muitas informações, mas são bem menos informações, né? A gente pode lá achar restos de fogueira, mas você leva anos, décadas às vezes para achar um resto de fogueira, e depois muitos meses para identificar quais elementos ali, que tipo de árvore que eles queimaram, qual combustível que eles usaram para botar fogo, ou algumas ossadas de animais que eles comeram, etc. A gente leva muito mais tempo, um esforço de pesquisa muito maior para chegar a informações que são menos detalhadas, são menos precisas do que as atuais, graças não só à escrita. A gente tem hoje mais os vários meios de reprodução de imagens, textos, etc. Tá bom? E daí nós vamos lá para a página... Cortamos lá para a página 20 já. Que trata então de instrumentos utilizados na pré-história. Vocês veem que tem dois tipos de pedra. Uma de cerca de 350 mil a.C. e as outras de cerca de 4.800 a.C. Tem diferenças muito grandes, porque à esquerda vocês estão vendo então a idade da pedra lascada, onde você batia uma pedra com a outra, você ter objetos pontiagudos para cortar, para matar animais, para caçar, etc. Já à direita vocês estão vendo verdadeiros punhais, quase facas, né? Muito bem elaborados, ainda que feitos de pedras, tá? Isso aí já retrata então a idade da pedra polida, onde as pessoas tinham mais condições de fazerem objetos melhores. Tudo bem? Bom, questão 1. Por que os instrumentos referentes ao Neolítico eram mais trabalhosos de ser produzidos? Porque as pessoas já tinham mais habilidades, inclusive biológicas, tá? Esse movimento de pinça que a gente realiza com o dedão e o indicador, ele é um movimento fundamental para a história da civilização, para a história do sucesso humano, ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. A 2. Por que o primeiro grupo de instrumentos é relacionado ao período denominado pedra lascada? Bom, vocês podem ver que é uma pedra realmente lascada, né? Que saiu batendo até ter uma formação. Uma forma mais ou menos que permita você ter um ponto de corte. A segunda não. Tem todo um desenho aí, né? Como se fosse feito num molde. Então é polida, muito bem estruturada. E a questão 3. Como as mudanças realizadas nas ferramentas de pedra ajudaram a vida dos ancestrais humanos? Olha, eu posso dizer para vocês, né? Não sou especialista, nunca matei, nunca cacei, tá? Mas imagino que seja muito mais fácil vocês matarem um javali com as pedras aí da segunda foto do que com a primeira, tá bom? Mas isso a gente pode aplicar para outros animais também, e também até não só na caça, mas para coleta de coisas. Pensa você cortar, de repente cortar algumas árvores, algumas raízes, é muito mais fácil fazer com o instrumento da pedra direita. Então, isso facilitou muito a vida dos primeiros ancestrais humanos.
Depois vamos lá para a página 23, no caça-palavras, tá? Temos as palavras aí, né? A. Paleolítico. B. Lascada. C. Sedentários. D. Migração. E. Fogo. F. Barro. G. Caverna. H. Caça. I. Metal. Então, essas são as palavras que vocês têm que encontrar no caça-palavras aí. Estão todas as palavras na horizontal e todas as linhas tem uma das palavras, tá bem? Então já fica bem fácil vocês acharem aí. A 2, né? A 2 trata então de vocês fazerem história em quadrinhos que representem cenas do cotidiano dos seres humanos que viveram na pré-história, tá? Dividido em 10 quadros. E vocês têm que mostrar aí roupas que eles utilizavam, né? Não é bem roupa, mas as peles e tal. Objetos, essas coisas aí. Cenários que eles frequentavam, que são as cavernas e tal. Então vocês vão criar isso aí, tá? Pra quem não criou ainda. E a 3 diz: muitos historiadores criticam o termo pré-história para referir ao período antes da escrita. Por que eles fazem essa crítica? Porque, eu até já abordei isso em outros momentos, porque a gente consegue fazer história desse período chamado de pré-história. A gente consegue dizer o que as pessoas guerreavam, que as pessoas produziam, os interesses que as pessoas tinham. Elas já tinham religião, por exemplo. A gente consegue esboçar vários pontos que dão para a gente, fornece uma narrativa científica sobre um passado importante e relevante ainda hoje, tá? Ou seja, a gente consegue fazer uma história pré-história. O que é, evidentemente, um contrassenso, né? Se é pré-história, está antes da história. Mas ficou o termo aí, já pegou, digamos assim, né? Ficou o rótulo famoso de pré-história. Tudo bem? Vamos então para o capítulo 3, Crescente Fértil e Mesopotâmia. Tá? Bom, logo na página 24 tem a pergunta: descreva a paisagem no entorno das duas imagens. Que paisagem a gente vê? A gente vê um cenário árido, né? De terra seca, areia, né? Céu bem aberto, não vemos árvores, né? Então uma parte bastante seca. A 2. Pesquise em quais continentes estão situados os monumentos retratados na imagem. Bom, já vou dar para vocês a informação aqui. A de cima está no Iraque, o Iraque fica na Ásia, e a de baixo está no Egito, o Egito fica na África. Porém, estão a uma distância relativamente curta. Egito e Iraque não fazem fronteira, mas você tem poucos países separando os dois, né? Basta você atravessar a Jordânia e a Arábia Saudita e você já chega, já sai do Iraque, já está no Egito e vice-versa, tá bom? Inclusive, em outras etapas em outras épocas da história, muitas vezes essas regiões já foram conectadas e dominadas por um mesmo estado, um mesmo país. 3. Com a ajuda do professor, leia as legendas e descubra quantos anos essas construções têm. Bom, é muito fácil, né? Só vocês olhar a legenda aí. 2000 a.C. e as pirâmides a 2600 a.C. Com isso, então elas têm 2000 e poucos anos? Não, isso 2000 e pouco antes de Cristo. Você põe mais 2020 depois de Cristo, que a gente vive, então elas passam de 4000 anos, certo? E olha bem a precisão, né? A robustez dessas construções que duraram tanto tempo e já impressionavam pelo tamanho e pela beleza. Saindo daí, vamos lá para a página 28. As atividades. Quais são os tipos de trabalhadores existentes na Mesopotâmia, de acordo com o que você estudou até aqui? Sítios. Bom, já tem muito tipo de trabalhadores. A gente tinha soldados, a gente tinha agricultores, a gente tinha oleiros, né? O oleiro é que trabalha com barro, né? Então faz objetos de barro. A gente tinha também escribas, tá? Então, você tem uma série aí. Esses são os mais importantes, tá? Mas vocês podem inclusive ter colocado outros aí. 2. Explique o significado de cidades-estados. Cidade-estado, mais uma vez vou repetir, é como se fosse... a gente pensa no tamanho de uma cidade, certo?
Não é uma cidade pequena igual Lutécia, onde eu moro, tá? Ou Paraguaçu, mas pense em uma cidade mais ou menos um pouco maior, tipo Assis, Marília. Então ele tem o tamanho de uma cidade, tem a população de uma cidade média ou grande, mas ela funciona na prática como um país. Tá? Como assim funciona como um país? Ela tem uma lei própria, ela tem um rei próprio, um imperador, né? Um governante próprio. Ela tem uma moeda própria. Então, ela funciona como um país na parte política, tá? Porém, como ela é pequena, relativamente pequena, tá? E esse é o caso, por exemplo, acontecer na Mesopotâmia e o caso que vai acontecer na Grécia. Essas cidades-estados, elas têm muitas características em comum com seus vizinhos, principalmente em relação à cultura, aos costumes, tá? E é por isso que a gente vai falar em civilização mesopotâmica, civilização grega, embora politicamente falando elas fossem cidades-estados separadas. E 3. A cidade onde você vive pode ser considerada uma cidade-estado? Não. Por que não? Porque o Paraguaçu faz parte do estado de São Paulo, que faz parte, por sua vez, da Federação da República Federativa do Brasil. Seguimos leis brasileiras. As leis brasileiras valem mais do que as leis paulistas, que também, por sua vez, valem mais que as leis municipais de Paraguaçu, certo? Então, não vale isso. Existe cidade-estado ainda hoje, professor? Existe. Procurem aí no Google para vocês verem, por exemplo, o Vaticano. É a cidade-estado de menor população do mundo. É um bairro dentro de Roma, mas ela é um país separado, tá? Lá dentro do Vaticano, a polícia italiana não manda nada, o governo italiano não manda nada. Tem outras ainda, na própria Itália, né? San Marino, a gente pode pegar lá, Liechtenstein. Aliás, Liechtenstein não tem 3 cidades, mas Mônaco é um caso bem famoso ali, bem próximo do sul da França, e é bem pequenininho Mônaco, tá? E é um país. Bom, saindo aí, vamos lá para a página 30, tá? O faraó era o governante supremo egípcio. Além de ser um líder político, havia algo mais que o diferenciasse? Bom, o faraó ele era visto também como uma espécie de semideus, ou a versão humana de um determinado deus. Vamos lembrar que os egípcios eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Cada faraó ele tinha um deus ao qual ele era considerado a representação humana desse deus. Então, ele era visto sim como algo mais que um governante. 2. Os camponeses realizavam quais formas de trabalho para aproveitar a fertilidade das margens do Nilo? Bom, além de plantar e colher, coisas típicas, eles faziam canais para aproveitar, então, para controlar o fluxo de água, a irrigação e tirar o melhor proveito, tá? De um modo geral, um filho de camponês, por exemplo, poderia prosperar sendo um hábil artesão. Se ele trabalhasse alguma profissão que envolvesse artesanato e ele tivesse habilidades nisso, ele podia prosperar, né? Fosse, por exemplo, um construtor, um escultor, um ourives, né? Aquele que trabalha com ouro, coisas desse tipo, tá? Se ele se destacasse então nesse ofício manual, era a principal forma de ascensão. Outra forma de ascensão era entre os escribas, tá? Aqueles que cuidavam então das anotações, da parte, digamos, intelectual do Egito. Porém, era um trabalho muito difícil, você tinha que começar muito cedo, com 8, 7 anos de idade, e começar a estudar para dar conta de aprender tudo aquilo que eles precisavam aprender para colocar em prática, tá? E era um ensino que não estava exposto para todos os membros da população, era muito pouca gente tinha acesso, tá? Então era uma via mais difícil. Já 4, pergunta o papel da mulher na sociedade egípcia. E é importante dizer que as mulheres no Egito Antigo trabalhavam tanto dentro de casa quanto fora dela, tá? Exerciam as suas funções em trabalhos fora do lar, ajudavam no sustento da família e tivemos inclusive mulheres importantes do ponto de vista político, tá? A mais famosa delas, Cleópatra, por exemplo.
Já na página 31, temos questões sobre a Mesopotâmia. A primeira delas fala lá: qual a importância da escrita para a sociedade mesopotâmica? Bom, a importância está ligada então principalmente à contabilidade. A escrita surge primeiro para a gente saber o que havia sido produzido e como cobrar os impostos, qual a quantidade daqueles produtos, tá? Então, por isso até que a primeira escrita era bem parecida com um sistema de desenho, ou a gente forçar um pouquinho, como se fosse aquelas contagens que a gente faz quando vai riscando pauzinhos na lousa até formar 5, né? Para contar número de gols, coisas desse tipo que a gente faz brincadeiras na rua, tá? Então, ela tinha essa importância principalmente por fator de contabilidade. A 2, a qual o povo é atribuída a utilização do primeiro código escrito, né? Código é escrito porque você tem letras, então, que representam ideias ou quantidade. É diferente, por exemplo, de fazer um desenho, certo? Como já tinha lá desde muito mais tempo, os desenhos nas paredes das cavernas. Então, você faz um desenho, como até já falei com vocês no começo desse áudio aqui, a gente não sabe realmente o que a pessoa quis dizer naquelas pinturas das cavernas. Aqui não. Aqui a gente já tem um código escrito, então o que está realmente escrito, ele tem um padrão, a gente consegue ler, tá? E essa escrita então foi introduzida, desenvolvida pelos sumérios. Só para relembrar, professor, estamos falando de Mesopotâmia, o que tem a ver Sumério com Mesopotâmia? Mesopotâmia é o nome da região, tá? É o nome do lugar, que significa terra entre rios, os rios Tigre e Eufrates. Entre esses dois rios é uma região bastante grande, tá? E havia vários povos, caldeus, assírios, babilônicos e também os sumérios, tá? Entre outros povos ainda. A 3 pede que se explique a origem da denominação cuneiforme. Esse nome do cuneiforme vem porque se escrevia a partir de cunhas. Cunhas é fazer como se fosse cavar na argila, tá? Então fazer um desenho côncavo, tá? Isso se chama cunha e aí gerou esse nome cuneiforme que a gente conhece hoje para esse tipo de escrita. E a 4, né, diz que a escrita cuneiforme não é mais utilizada. No entanto, em todo mundo existem diferentes alfabetos e formas de escrita. E pede que vocês citem 2 formas de escrita ou alfabetos da atualidade. Aí tem um monte, né? Alfabeto chinês, alfabeto árabe, alfabeto hebraico. Todos alfabetos muito diferentes do nosso, que é o latino, utilizado aqui pelos países ocidentais. Bom, aí a gente sai da página 31 e vamos lá para a página 33, que vai falar do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, inclusive, é o primeiro conjunto de leis escritas na história da humanidade. Ou pelo menos é o primeiro que a gente tem registro, né? Ele foi produzido no século XVIII a.C., ou seja, 1800 anos antes de Cristo nascer, mais 2000 de Cristo, então estamos falando de 3.800 anos atrás, tá? Vamos lá para as perguntas. Diz, por que esse código foi conhecido como olho por olho, dente por dente? E por quê? Porque ele previa penas, a gente pode falar de recíprocas, tá? Se você fosse lá e furasse o olho de alguém, a pena seria você ter o seu olho perfurado, tá? Então, daí vem a expressão olho por olho, dente por dente. Porém, tá? Isso não deve ser levado a ferro e fogo, não é assim, sempre igual não, tá? Por quê? Havia uma diferença entre as pessoas, entre as camadas sociais. Se fosse uma pessoa, um senhor, né, uma pessoa de propriedades, e ela, por exemplo, matasse um escravo, a punição dela ia ser menor do que a de um escravo que matasse um senhor, tá? Então, você tinha uma divisão aí social, uma diferença social muito grande. B. Conforme essas leis, existe diferença entre roubar do rei e roubar de uma pessoa comum? Por quê? E aí, sim, porque o rei é uma pessoa especial,
tá? E aí tem o texto para dar essa base. Só colocar a explicação de vocês. Vocês podem ver, por exemplo, se alguém rouba um boi, ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se a coisa pertence ao Deus ou à corte, ele deverá dar 30 vezes tanto. Se roubou do rei, roubou uma ovelha do rei, vai ter que pagar 30. Se ele rouba de um homem livre, deverá dar 10 vezes. É só 10 vezes. Tá? Então, tem uma diferença aí. E, olha bem, se ele não tem nada para dar, pagar em troca, ele paga com a própria vida. A C. Qual é o crime especificado na lei 55? Né? O artigo 55 é o último do quadrinho verde lá. Se alguém abre o seu reservatório d'água para irrigar, mas é negligente, a água inunda o campo do seu vizinho, ele deverá restituir o trigo conforme produzido pelo vizinho. Qual é o crime aqui? O crime é você inundar a plantação do seu vizinho. Como vocês puderam ver nas fotos desse capítulo, a paisagem lá é toda muito seca, o que faz então que eles dependessem muito dos canais de irrigação propiciados por esses rios. E ao você depender desses rios e da irrigação, você tem todo lá o esquema de canais, é como se fossem ruínas, né, onde a água desce e vai sendo distribuída então, nas propriedades. Se você lá deixa irrigando a sua, esquece, transborda a sua propriedade, vai transborda a do vizinho e faz ele perder a produção, você vai ter que pagar. Então o crime é esse, deixar então inundar a plantação do seu vizinho, certo? E já pode até ser visto aí como uma forma de crime ambiental. E a D. Quais os motivos podem ter levado o rei Hammurabi a elaborar o código? Bom, aqui cabe a gente mencionar que provavelmente não foi o Hammurabi que elaborou o código, tá? Muito provavelmente essas leis já vinham sendo praticadas na Mesopotâmia, na região. Porém, o Hammurabi foi o primeiro a falar, vamos colocar por escrito, vamos fixar então essas leis, vamos colocar numa pedra, para que ela possa ser alvo então, de consulta. Tá? Então, provavelmente ele só apenas institucionalizou, legalizou ou fixou leis que já eram adotadas na sociedade. Tá? E isso deu bastante fama para ele, ainda hoje. Virando a página, temos lá na página 34, tá? Questões, e na 35 também. Aqui já são partes em que estudamos durante a quarentena. Número 1 pede lá, né? Considere as informações dadas e faça uma pesquisa sobre a mumificação no Egito Antigo. Anote os resultados dos cadernos conforme o seguinte roteiro. Motivo dos egípcios mumificarem os mortos. O motivo é que eles acreditavam numa vida após a morte, certo? Eles acreditavam numa vida após a morte. E acreditavam então em preparar esse corpo para uma parte que seria chamada de pós-vida, mas para eles era visto como a mesma vida, até. Era só digamos, uma vida numa outra dimensão. Essa mesma explicação aí já está relacionada com a B. Né? Eles acreditavam numa vida após a morte, mas para eles é como não se fosse após a morte, assim um plano diferente só. E assim, os conhecimentos sobre o corpo humano desenvolvidos pelos egípcios, eles descobriram várias coisas, tá? Inclusive a respeito dos órgãos vitais, né? Do coração, das vísceras, do rim, o papel desses órgãos no nosso corpo, tá? Então vários conhecimentos científicos vieram dessa época, porque eles, ao lidarem sempre com esses cadáveres, eles foram conhecendo como o corpo humano funcionava, também foram conhecendo partes que adoeciam, coisas desse tipo, tá? Então tudo isso aí foi bem importante. Já na página 35, tá? Lá a seção O que aprendi. Por que a existência de grandes rios foram essenciais para as sociedades do Crescente Fértil? Bom, estamos falando aí do rio Nilo no Egito, o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia. Esses rios foram essenciais porque lá eram regiões secas.
que sem esses grandes rios não haveria agricultura, e sem agricultura não haveria, então, criação de cidades, não haveria a fixação das pessoas num lugar, não haveria então o desenvolvimento das religiões, de toda essa civilização que a gente conhece do Oriente Médio, que deu origem, inclusive, à civilização ocidental que a gente conhece hoje, tá? Então, sem sem o que os rios propiciaram para a sociedade, seria muito difícil que tivesse vingado alguma coisa na região. A 2 diz lá, né? Por que a invenção da escrita é um acontecimento relevante para a pesquisa histórica? Porque tem a ver, mesmo falando para vocês, né, que nem sempre agora os historiadores usam só fontes escritas, mas elas são ainda muito importantes e elas são as mais rápidas, as mais fáceis de serem lidas. Comentei com vocês ainda já nesse áudio mesmo. Você passa muito tempo para tentar, por exemplo, desvendar, né, pintura rupestre, coisas desse tipo, tá? E para ter poucas informações assim mesmo. Agora, se você vai para um texto escrito, por mais que ele não seja 100% verdadeiro, que você tem que ter cuidado de várias coisas, tem que comparar com outras fontes, você consegue mais informações, mais detalhes e de forma mais rápida. A questão 3, então, pedia, né, que para se analisar o Código Hammurabi, tá? E comparar então com a Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira é baseada na lei do olho por olho, dente por dente? Justifique sua resposta. A resposta é não, tá? A justificativa vocês podem dar de acordo com vocês, mas aqui o sistema punitivo não tem nada a ver de olho por olho, dente por dente, tá? Então, um sistema já moderno, que foi formulado basicamente nos últimos 200 anos, depois da Revolução Francesa, e é um sistema de punições que tem base no iluminismo e no respeito à dignidade da pessoa humana, tá? Então evita castigos físicos, coisas desse tipo, tá? Também, no caso do Brasil, evita até pena de morte. Já a questão 4 é de objetiva, né? Então a alternativa C, a 5 e a alternativa D, tá? Já a 6, quais eram as principais características da religião dos povos mesopotâmicos? Vamos colocar então, eles eram politeístas, tá? Então acreditavam em vários deuses, acreditavam em forças da natureza e dos astros, né? Então, por exemplo, tinha coisas como o Deus Sol, por exemplo, o Deus Trovão, coisas desse tipo, que era muito comum nesse tempo, tá? E também que cada cidade tinha um deus representante, tá? Isso acontecia tanto na Mesopotâmia, mas isso vai acontecer também na Grécia Antiga, para a gente ter uma ideia, beleza? Então, acabamos aqui esse capítulo 3 e vamos para o 4. O 4 trata então da Grécia Antiga, formação e consolidação das cidades-estados. Bom, vocês têm a página com as fotos. Na número 1, diz lá, qual a relação entre essas construções e o legado deixado pelos gregos? Bom, vocês observarem bem, a gente tem lá o Partenon, uma construção da Grécia Antiga, a mais famosa, que está ainda em restauro. Vocês têm ao lado, né, por exemplo, uma construção em Nashville, nos Estados Unidos. A gente tem aqui uma Universidade Federal do Paraná. E a gente tem também a Igreja de la Madeleine, ou de Santa Geneviève, em Paris, tá? E veja bem, são 3 construções totalmente inspiradas no modelo grego. A gente poderia encontrar várias dessas construções também em Buenos Aires e em muitos outros lugares do mundo, mas principalmente da Europa. Bom, a relação tem a ver com o quê? A gente herdou dos gregos várias coisas, né? Mas principalmente as coisas ligadas à cultura, à história, à filosofia, à literatura, o teatro, o conceito de beleza, tá? As formas arquitetônicas, tá? Então tudo isso a gente herdou. Então quando a gente vê, por exemplo, construções desse tipo, nesse tipo de imponência, né, a gente já pensa se tratar de um lugar importante. E, mais do que isso, a gente pensa já num lugar diferente,
tá, do habitual. A questão 2 pergunta em qual continente fica a primeira imagem. Tá? A primeira imagem fica na Grécia, que a Grécia fica na Europa. Tá? Então, quem tem dificuldade aí com continentes, países, tem que ir se ligando nisso, saber diferenciar continentes, que são poucos, né? América, África, Ásia, Oceania, tá? De Europa. Agora, esses países que são muitos, né? Mais de 200. Bom, depois disso, vamos para as questões. Lá na página 40, né? Diz lá, em que continente surgiu a civilização grega? Bom, o continente europeu. Quais as principais características urbanas da polis e suas principais construções? A polis, que queria dizer a cidade-estado grega, né? Ela tinha ruas, templos, mercados, espaço público, né? Que a gente chamaria hoje de praça, no sentido figurado, tá? Não no sentido que a gente fala de pracinha da igreja, não, mas no sentido quando a gente fala, fulano está com o nome sujo na praça, tá? É nesse sentido que funcionava então a ágora, o espaço público dos gregos, tá? E também você tinha a parte alta das cidades, que em geral eram reservadas para os templos religiosos, que era chamada de acrópole. E a 3, identifique e escreva quem governava o Egito Antigo e que grupo governava a polis grega, né? No Egito, quem governava era o faraó, e já as cidades-estados gregas eram governadas pelos aristói, grupos então que dominavam a cena política. E esses aristói, quer dizer então os melhores, os bambambãs da sociedade, inclusive dá origem ao termo aristocrático. Em geral tem o sentido de dizer que é um governo, um regime dominado pelas elites políticas ou econômicas. Só mais um parênteses aí, se vocês observarem no mapa, tá? Vocês vão ver que a Grécia já está bem perto, por exemplo, da Turquia, né? E de países que são considerados orientais ou asiáticos, tá? E a Grécia expandiu suas influências, suas fronteiras para esse lado também, tá? Eles não vieram só pro lado de cá, só pro lado da França, de Portugal. Eles também foram pro lado de lá, também tiveram uma presença marcante e importante na Ásia. O espaço de diálogo pergunta: você estudou que na polis grega, mesmo os membros das famílias mais importantes deveriam obedecer aos códigos da polis. E na atualidade, quem deve cumprir as leis no nosso país? Bom, todo mundo. Ah, mas todo mundo cumpre? Obviamente que não, mas todo mundo deveria, tá? Então, a gente não pode colocar a culpa na lei, tá? A lei, em muitos casos, ela é boa. Falta execução. Já 2 diz, você concorda que todos devem obedecer às leis estabelecidas? Justifique sua resposta. Bom, eu acredito aqui que todos vão concordar que sim, tá? O que é o problema da gente achar que, mas só eu que não vou obedecer? Se todo mundo pensar assim, né? Pensar, mas eu sou diferente, eu não preciso obedecer. Vai acontecer, vai ter várias exceções e ninguém vai cumprir uma regra geral. E uma regra geral ela serve justamente para disciplinar e para melhorar para todo mundo, tá? Embora muitas vezes seja difícil a gente perceber isso, mas esse é o intuito da lei. Bom, vamos lá para 42 agora, outro espaço de diálogo. Existe então formular hipóteses para resolver o problema da distribuição de terras, tá? Para pessoas que não faziam parte da aristocracia. Vocês tinham que seguir um passo a passo, identificar o objetivo que pretende atingir, descrever as dificuldades existentes para se atingir o objetivo, a partir dessa realidade histórica, elaborar possíveis atitudes, debater com a turma hipóteses construídas. Bom, obviamente que a alternativa D aí não tinha como vocês fazerem, né? Eles até tem como debater, mas fica difícil, né? Na situação atual, fazer esse debate. O objetivo aqui é muito interessante, que vocês desenvolvam e pensem então no problema da Terra.
Porque hoje, primordialmente, a gente pensa no problema do emprego, né? Todos os governantes, todo mundo, né, está preocupado com o emprego. Se a pessoa tem emprego, ela trabalha e compra o que ela precisa e tá beleza. A economia roda, dá tudo certo. Mas naquele tempo não era assim. A circulação de dinheiro era muito pequena, né? Uma única moeda, por exemplo, de ouro, de prata, valia muito. Você comprava uma casa com uma moeda, né? Então, isso quer dizer que o dinheiro não circulava praticamente. E as pessoas dependiam da terra para comer, para as coisas básicas, tá? Então era muito importante o acesso à terra, até para evitar problemas alimentares. Então é nesse sentido que vocês deveriam ter construído a proposta de vocês. Cada um tem uma proposta, certo? Então aqui não tem muito ao certo ou errado. Bom, já na 44, temos lá, você faz a história, e vocês vão pesquisar os termos, né? Cidadão e cidadania. Então, o cidadão, ele se refere a uma pessoa que tem direitos dentro de uma determinada realidade política, tá? Um país, um estado, enfim. Já a cidadania é o conjunto de direitos que se referem ao cidadão. Então, no dicionário vocês vão achar coisas muito parecidas com isso, tá? Só estou aqui comentando. A 2. Quem era considerado cidadão na Grécia Antiga? E aí que pega, né? Porque mulheres não eram cidadãs na Grécia Antiga. Estrangeiros não eram. Escravos também não eram, tá? Menores de 21 anos também não eram. Na prática, só 10% da sociedade ateniense era cidadã, tá? Mesmo assim, já foi um sistema revolucionário, né? Em termos democráticos, porque você tinha lá muito mais pessoas tomando decisões, participando do poder, ao invés de um único rei mandando em tudo. Já a questão 3, né, quais as diferenças entre o cidadão da Grécia Antiga e do Brasil atual? Aí tem várias, né, principalmente aí no que se diz respeito às mulheres, e fundamentalmente diferente, tá? Agora vamos lembrar, no Brasil também as mulheres vieram ter direito ao voto apenas nos anos 1930, tá? Então, coisa aí de 90 anos atrás. É muito pouco tempo, tá? Ainda assim, outros direitos que as mulheres foram ter só mais tarde, tá? Vários direitos. Acesso à escola, acesso à universidade, coisas desse tipo, tá bom? Mas a situação da mulher no Brasil é bem melhor que na Grécia Antiga. A gente pode falar também que o Brasil de hoje não tem escravidão. Na Grécia Antiga tinha, tá? E os estrangeiros, né, no Brasil também não são discriminados. Eles têm um tratamento digno, digamos assim, embora haja casos, né, mas evidentemente são exceções, de exploração de cidadãos estrangeiros no Brasil, principalmente, deixa eu lembrar dos casos aí de bolivianos trabalhando em condições precárias, indústrias de tecido e de confecção de roupas em São Paulo. Pessoas que têm problema para se alimentar, que vieram para o Brasil de forma ilegal, então por isso eles não podem votar, não têm direitos, ficam com medo inclusive de recorrer à polícia para denunciar esses abusos e acabam sendo ainda mais abusados, tá? Então passa por aí a resposta. Na página seguinte, a 45, temos lá o conexões. E faz a pergunta então, como funciona a democracia brasileira em relação à aprovação de leis? Bom, aqui a gente tem dois caminhos, né? Vamos lembrar que tem a divisão de poder no Brasil. Poder executivo, tá? Vamos pensar primeiro no caso de Paraguaçu. O executivo é a prefeita. A gente tem o legislativo, que são os vereadores. E a gente tem o judiciário, que é o pessoal do fórum, os juízes. Bom, o juiz pode aprovar alguma lei? Não. Ele simplesmente verifica se a lei está sendo aplicada ou não, julga ou não. A prefeita pode aprovar alguma lei? Também não, ela pode estabelecer alguns decretos, tá? Agora, que só vai virar lei, só vai realmente
valer para sempre, digamos assim, se aquele decreto virar uma proposta que seja aprovada pela Câmara de Vereadores, tá? Então, daí que vem a ideia da divisão dos poderes. Precisa que todos estejam convencidos disso. Por que tem isso? É um mecanismo de defesa, né? De proteção. Muitas vezes a gente sabe que acaba desembocando em negociatas, coisas desse tipo, né? Picuinhas políticas, rixas e tal, mas veja bem, e se fosse o caso de um prefeito qualquer tivesse uma ideia estapafúrdia, tá? Então por que os vereadores têm esse poder? Então para barrar, dar uma segurada, tá? E isso acontece também no nível estadual e no nível nacional. O presidente não faz tudo o que ele quer. O Congresso tem poderes e deve ter realmente, tá? Para disciplinar excessos. Então, o que impera no Brasil hoje é uma divisão de poderes. Já a questão B diz lá, pergunta sobre a escolha de pessoas para os cargos públicos. Como funciona? Bom, a gente tem cargos públicos de diferentes naturezas. Primeiro a gente tem os eletivos, aqueles que são alvo de eleições, prefeito, governador, vereador, etc. A gente tem outros cargos públicos, os de nomeações. Aí vem o político, e ele quer mudar muitas coisas, tal, e ele, para mudar, ele precisa o quê? De pessoas que tenham ideias parecidas com as dele, tá? Ele vai nomear pessoas para cargos importantes, cargos geralmente de chefia, para que essas pessoas apliquem a visão de mundo que esse político tem. Mas a gente tem um outro tipo ainda de cargo público, que são os funcionários públicos, os servidores públicos de carreira, que têm um emprego, né, vitalício, porém, para que tenham essa condição, eles têm que passar por um concurso, né? Então não passa por amizade ou por afinidade com o prefeito ou alguma ideia, sim por concurso. É o caso de nossos professores, dos médicos, dos enfermeiros e tantos outros funcionários públicos que temos por aí. Já 2. Por que no Brasil não é possível manter as práticas que ocorriam em Atenas? Tá? E vamos lembrar, o que não dá para aplicar? A democracia direta de Atenas, que era uma democracia assim. Eles pegavam um ano, dividiam em 10 fatias, 10 pedaços do ano, e dividia lá os grupos da sociedade ateniense em 10 fatias também. Cada período desse ano, um grupo seria o mandatário, certo? E os outros, os apoiadores, fiscalizadores. Então, isso no Brasil não dá porque Atenas era uma cidade-estado. Funcionava como um país, mas tinha o tamanho de uma cidade. O Brasil já é muito gigantesco, são 200 milhões de habitantes. Além de ser muito populoso, é um país onde a população está muito espalhada. É uma área continental. Então seria muito difícil pensar numa democracia direta como a ateniense. Tá bom? No caso do Brasil. Agora vamos lembrar que algumas práticas que ocorriam em Atenas também não eram boas. Como, por exemplo, excluir as mulheres da democracia. Ou excluir os menores de 21 anos. Tá bom? Então nem tudo são flores na democracia grega. Saímos daí então da página 45 e vamos lá para acabar a apostila, página 47. Na A pergunta, explique os motivos que levavam os espartanos a desejar crianças fortes e saudáveis. Isso tem a ver com que os espartanos estavam sempre se preparando para a guerra. Então, a disciplina militar era o que havia de mais importante para eles e então as crianças tinham que ser fortes e saudáveis já para serem bons soldados. A B, a importância da mulher na sociedade ateniense. Ela tinha o direito de se expressar? É lógico que as mulheres eram importantes na sociedade ateniense, inclusive elas trabalhavam fora de casa, trabalhavam na agricultura, trabalhavam dentro de casa, tá? Porém, para as mulheres então era vedado vários direitos, não só o de voto, mas, por exemplo, competições esportivas. Durante boa parte elas não podiam nem assistir às Olimpíadas. Elas também,
durante boa parte da história elas não podiam ir aos teatros, não podiam, né, praticar essas coisas. Elas tinham que ser submissas, também não tinham o direito de se expressar, e conforme dizem na citação da página 47, o silêncio era um fator de beleza, ou seja, não se apreciava então que as mulheres participassem dos debates políticos. E para finalizar essa apostila, ufa, aleluia, vamos lá para a página 48. Caça-palavras, né? Vocês tinham que achar então algumas palavras gregas aí. Stasis, que já está logo na primeira linha, tá? Linha, lembrando, é na horizontal. Polis está na segunda, Aristóia na terceira. Desculpa, Aristóia está na quarta, democracia está na terceira, tirano está na quinta e ilota está na sexta. A questão 2, que de alternativa é a B de bola, a 3 é a D de dado, a 4 A é verdadeira, B é verdadeira, C é verdadeira, D de dado é falsa, E de escola é verdadeiro, e por fim a 5 é a alternativa C de carro. Bom, se você foi salvo por esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, divulga aí e nos ajuda